Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Pro Marcela e hoje na aula de ciências nós vamos estudar a célula. Então vamos lá? Em primeiro lugar, o que é a célula? A célula é a unidade viva e microscópica de todos os seres vivos. Como começou essa história? Como é que a célula foi descoberta? Ao observar um pedaço de cortiça ao microscópio óptico, Robert Hooke, lembra do Robert Hooke da aula passada? Ele percebeu que ela era formada por inúmeras pequenas câmaras vazias que ele chamou de células. Ele observou também partes vivas das plantas e verificou a presença das mesmas câmaras, só que nesse caso preenchidas por um material meio gelatinoso. O que é a cortiça, gente? Para quem não sabe, cortiça é aquele material que forma a casca de algumas árvores. Outros pesquisadores perceberam o potencial do microscópio e passaram a utilizá-lo para observar partes de animais e plantas. Eles também viram que as células estavam presentes em todos os seres vivos que examinaram. Depois de anos de muitas descobertas, os cientistas chegaram à conclusão de que todos os seres vivos são formados por célula. Olha que interessante! Os seres vivos unicelulares, eles só têm uma célula, como as bactérias, por exemplo, né? São constituídos por uma única célula que desempenha todas as funções do organismo. Os seres vivos pluricelulares são formados por mais de uma célula. Uma flor, por exemplo, é formada por milhões de células. Tanto os seres unicelulares quanto os pluricelulares precisam de alimento, transformam o alimento em energia para manter as suas atividades. Produzem, eliminam resíduos, sabe? Célula faz xixi, faz cocô, é mais ou menos isso. Elimina coisas também, não é bem xixi e cocô, mas são resíduos. Eliminam resíduos, apresentam ciclo de vida. O que é isso? Elas nascem, elas crescem, elas se reproduzem e após um tempo elas morrem. As células originam-se de outra célula. Você sabia que o nome do estudo das células se chama citologia? Existem muitos tipos diferentes de células. A principal classificação é a que divide células eucariontes de células procariontes. Eita, Pro, que nome feio! O que é isso? Qual é a diferença? Vamos lá. As células eucariontes, elas possuem membrana nuclear. As células, elas são parecidas com um ovo estourado, um ovo frito, sabe? A gema do ovo é o núcleo da célula, é a parte onde ficam ali as informações genéticas da célula. Depois, no citoplasma, que é a parte da clara, ficam várias organelas responsáveis por várias funções que as células têm. E essa parte é o citoplasma. E a membrana plasmática é como se fosse o muro da célula. Sabe o ovo quando fica frito e na pontinha, na extremidade desse ovo frito fica meio durinho, fica meio tipo uma casquinha? Então, aquilo é a membrana plasmática, tá bom? E o que são as células procariontes? As células procariontes, elas não têm membrana nuclear. O núcleo da célula fica espalhado no meio do citoplasma, tá bom? Não é divididinho assim como essa geminha de ovo. É como se fosse um ovo mexido, tudo misturado. Mas o que isso influencia? Qual é a diferença? Para a gente saber, esses organismos procariontes que não têm a membrana nuclear, que tem o núcleo espalhado no citoplasma da célula, são as células das bactérias e são as células de algumas algas, das algas, tá certo? Os organismos eucariontes
que tem o núcleo da célula, igual esse ovo frito que a Pro explicou, são as células dos fungos, das plantas, dos protozoários, que nós vamos estudar também, fungos, protozoários e vírus, e de todos os animais, tá? As células podem apresentar diferentes formas, diferentes tamanhos e diferentes funções. Ao se agruparem, o conjunto de células que desempenham a mesma função formam um tecido. Tecidos diferentes com funções específicas, mas que trabalham juntos, formam um órgão. Sabe? Coração, intestino, fígado, rim. Os órgãos, funcionando de forma junta, coordenada, compõem um organismo, como o tuiuiu, o cachorro, o sapo, até a barata. Com a integração entre os sistemas, todos esses sistemas do corpo funcionando, o organismo pode interagir com o meio externo, com o mundo à sua volta, se alimentar, se reproduzir e realizar outras funções vitais. Então, vocês vão ver aí alguns tipos de células humanas. A primeira que está aparecendo aí nessa imagem é a célula nervosa, é um modelo de célula nervosa. Não é porque ela é brava, não, gente. É porque é a célula que fica lá no nosso cérebro. São vários nervinhos, assim, ela parece uma estrelinha, né? E esses nervinhos se conectam umas com as outras. São muitas e muitas, milhares, milhões, bilhões de células que a gente tem dentro do nosso cérebro que se conectam, que se juntam, tá bom? Tem também as células do intestino, olha só como é o formato diferente. Mas vocês estão vendo que todas elas têm uma membrana plasmática, que é como se fosse a capa, o contorno dela. Tem o citoplasma, que é a parte mais clarinha, e tem essa bolinha, que é o núcleo. Tem também os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, que ficam no sangue e são as células de defesa do nosso organismo quando vêm outros micro-organismos nos atacarem. As células humanas, elas são mais desenvolvidas do que a de outros seres, mas todas elas têm membrana, citoplasma e núcleo. Só para relembrar, as partes principais das células são membrana, citoplasma e núcleo. Parece mesmo um ovo frito, tá legal, gente? Então, o que nós tínhamos que aprender para células por hoje é só. E eu mando um beijinho para vocês agora. Fico à disposição para tirar dúvida no WhatsApp. E é isso, gente. Tchau, tchau. Boa atividade para vocês.